Já ouviu falar em Baby Boomer, Rádio Boomer, geração X, Y, Z, Millennium? Conhece? Não? Então, te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem comigo para mais um capítulo da história e do conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou Fernando Ravari, esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e muito conhecimento, é claro. O desenvolvimento humano é utilizado por fases e a gente utiliza isso em gerações. Então a gente tem lá a geração grandiosa, silenciosa, a geração Rádio Boomer, Baby Boomer e assim vai. Vamos dar uma olhadinha e ver como é que funciona esse tipo de coisa, vamos lá. A sociedade se divide em gerações para facilitar o entendimento sobre comportamentos, valores e transformações culturais. Embora as datas variem um pouco entre pesquisadores, existe um consenso geral sobre os períodos e as suas características principais. Ao longo do último século, a sociedade tem sido dividida em diferentes gerações, agrupamento de pessoas nascidas em períodos semelhantes e que compartilham experiências históricas, sociais e tecnológicas. Essas vivências moldam valores, comportamentos e divisões de mundo. Embora as datas variem ligeiramente conforme a fonte, há um consenso geral sobre cada uma. Uma geração refere-se a um grupo de pessoas que nasceram e viveram aproximadamente na mesma época, compartilhando experiências culturais, políticas e sociais semelhantes que moldam seus valores e comportamentos. Para sabermos o intervalo de tempo que define uma geração humana, o mesmo varia entre 20 e 30 anos. Esse tempo foi escolhido porque, em média, é o período entre o nascimento dos pais e o nascimento de seus filhos. É importante considerarmos que o avanço do cotidiano e a tecnologia são relevantes nesses estudos. Portanto, em estudos sociológicos modernos, a duração de uma geração pode ser considerada mais curta, a qual varia em torno de 15 anos. A duração exata pode variar dependendo do contexto demográfico, sociológico, bíblico e outras variáveis. Vamos analisar as gerações desde o início do século XX, começando pela geração grandiosa. Nessa geração, as pessoas nasceram entre 1901 e 1924, uma geração que viveu aproximadamente a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Grande Depressão de 1929. Claro, sentiram o drama da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Se tem uma geração de pessoas que foram muito fortes, que passaram por muitos problemas na vida e, claro, venceram muitos desafios, especialmente as pessoas na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. As suas características são resiliência e superação. Moldados pela pobreza da Grande Depressão, desenvolveram uma capacidade única de enfrentar adversidades. Possuem um profundo amor pela pátria, especialmente pelo compromisso com o bem comum. Dedicados a um trabalho intenso, foram cruciais para a reconstrução do pós-guerra. Essa foi a geração que viu surgir a era de ouro do rádio, numa época em que o jornal era a principal fonte de notícias. O circo e os teatros são as principais atrações de entretenimento. Depois nós tivemos a chamada geração silenciosa, que viveu grandes transformações no mundo também. Eles nasceram a partir do período de 1928 e 1945. Essa geração desbravou o Brasil, ajudando a criar Brasília, passou inteiramente pela Grande Guerra Fria e passou pela grande inflação do Brasil. Eles têm algumas características marcantes. Valorizavam muito a disciplina, o trabalho duro e a estabilidade, a tendência ao conservadorismo e o respeito à hierarquia. Cresceram em tempos de escassez, o que influenciou uma postura mais cautelosa, a chamada frugalidade, pois têm o hábito de economizar, consertar em vez de substituir e valorizam muito o dinheiro. São chamados do Rádio Babies. A denominação Rádio Babies refere-se ao fato de terem crescido ouvindo o rádio, antes da popularização da televisão. Essa geração viu sair as grandes radionovelas para a transformação das grandes telenovelas, que até hoje a gente vê aí, né? Depois nós temos a geração Baby Boomers, que nasceram entre 1946 e 1964. Eles nasceram em um período de grande aumento populacional, onde houve um grande boom dos nascimentos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que tem como características a valorização do trabalho árduo, busca de estabilidade financeira, foco na família e resistência às mudanças drásticas. Cresceram no pós-guerra, influenciados pelo mercado com um alto poder aquisitivo, valorizando a qualidade e preferindo meios de comunicação tradicionais, como a televisão aberta, por exemplo, embora estejam cada vez mais digitais. São os precursores do rock e do bolero.
É uma geração que ainda ocupa cargos muito influentes. Hoje em dia se adaptam à era digital. Eles têm um comportamento de consumo no qual valoriza a autenticidade e a tradição. São consumidores experientes que buscam qualidade e confiança nas marcas. Essa foi uma geração que passou por muito sacrifício e muitas mudanças, inclusive mundiais. E eu posso incluir nessas gerações aí meus pais, meus avós, tios, né, e grandes pessoas. Mas vamos dar uma olhadinha nas gerações mais atuais, do pessoal que vem um pouco mais atrás de mim e até a gurizada que está nascendo hoje. Vamos dar uma olhadinha. A geração X nasceu entre 1965 e 1980 e é conhecida por ser independente, cética e adaptável, vivenciando a transição do analógico para o digital. Valorizam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e possuem forte ética de trabalho. Adaptam-se rapidamente às novas tecnologias e buscam estabilidade financeira. As suas principais características são adaptação tecnológica, viver entre a transição do analógico para o digital e testemunhar o surgimento dos primeiros computadores pessoais e da internet. Equilíbrio de vida, valoriza a autonomia, horários flexíveis e um ambiente de trabalho que permita conciliar vida pessoal e profissional. Independência e ceticismo. Tende a ser autodidatas práticos céticos em relação às instituições tradicionais. Perfil profissional. São multitarefas, preferem ainda o e-mail e mensagens de textos, utilizando mídias sociais para compartilhar experiências, mas valorizam a interação. Cresceram em uma época de mudanças significativas com o fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim e a ascensão da cultura do pop rock. Geração Y, a chamada geração Millennials, compreende os nascidos aproximadamente entre 1980 e 1996, com algumas variações de autores, marcados por testemunhar a transição do analógico para o digital também e a popularização da internet. São nativos digitais, focados no equilíbrio, na vida no trabalho, são ambiciosos, idealistas e valorizam o propósito no trabalho. Buscam empregos que ofereçam propósito e flexibilidade. Híbrido ou remoto, não apenas o salário. Devido à velocidade da informação, característica de sua era, eles buscam resultados e crescimento profissional rápidos, o que pode gerar muita ansiedade. São questionadores, desafiam estruturas hierárquicas rígidas e não hesitam em mudar de emprego se estiverem insatisfeitos. Têm um grande foco no eu e em experiências, rotulados como a geração do eu. Valoriza a experiência e o bem-estar pessoal e mental, muitas vezes priorizando o viver do momento em vez de acumular bens, por exemplo. Tem vontade de mudar o mundo com um foco prático e procura um autodesenvolvimento na felicidade pessoal. Geração Z, chamada Zoomers. A geração Z é de pessoas que nasceram entre 65 e 2010. São caracterizados como os primeiros nativos totalmente digitais. Cresceram imersos na internet, smartphones, redes sociais. Suas principais características incluem hiperconectividade, ativismo social ambiental, pragmatismo e buscam por autenticidade. São engajados em questões como sustentabilidade, diversidade, inclusão e justiça social e têm a tendência de serem mais realistas e focados em segurança financeira, moldados para crescer em cenários de incerteza econômica. Sua comunicação é ágil e multitarefa, pois eles preferem vídeos curtos e comunicação visual e têm facilidade em realizar várias tarefas simultaneamente. A maioria possui um perfil empreendedor e autodidata, mas valorizam o aprendizado prático. Tutoriais no YouTube buscam flexibilidade no trabalho. Geração Alpha, nascidos a partir de 2013. Seu crescimento e desenvolvimento é totalmente através de redes, portanto são hiperconectados, influenciados no consumo familiar, os quais utilizam a tecnologia como extensão de vida. Suas principais características incluem alta agilidade tecnológica, curiosidade, independência, forte consciência socioambiental e busca por experiências. São conhecidos como os nativos digitais hiperconectados, pois não conhecem o mundo sem internet, sem smartphones ou assistentes de voz. Possuem facilidade inata para explorar e aprender com dispositivos tecnológicos. Frequentemente ensinam os mais velhos. Tem uma grande dificuldade de concentração, a exposição constante a estímulos digitais reduz o tempo de atenção em tarefas únicas. Valorizam muito a diversidade e tendem a se preocupar com sustentabilidade e questões éticas, influenciadas pela criação e informação. A tendência é de crescer em lares menores, sendo muitas vezes filhos únicos. A geração Alpha tem hoje entre 8 e 15 anos e está redefinindo a questão do aprendizado e consumo, exigindo novas formas de interação
no contexto escolar e familiar. Pois é, lá em 1901 nasciam os meus avós, né? Alguns em 1914, 20, e eles passaram aí pela Primeira Guerra Mundial, pela Grande Depressão, pela Segunda Guerra Mundial e passaram. E eu fico vendo que hoje a primeira geração que está vindo, essa última que a gente falou, é a geração que diminuiu o seu QI, diminuiu a sua cognitividade. Isso é muito triste. E eu pergunto para você que está me ouvindo, qual é a tua geração? O que você nota das gerações de hoje? Deixa escrito aqui pra gente, já deixa um like para ajudar o nosso canal. Um beijo no coração e até o próximo programa.